Nenhum dos mortos na operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão constava na denúncia que baseou a operação. A informação é da Isabela Leixo e do Luiz Adorno. Eles contam que nenhum dos nomes dos 99 mortos na mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, divulgados hoje pela polícia, constam na denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que baseou a operação. A ação deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. A Isabela Leixo está aqui conosco, vai trazer informações ao vivo. Isabela, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. A denúncia do Ministério Público que originou a ação tem 69 réus. Desses 69, nenhum está na lista de mortos que foi divulgada hoje cedo pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mais cedo a gente acompanhou a coletiva, né, onde o secretário de Polícia Civil e o secretário de Segurança Pública deram esse número de que 99 dos 117 mortos já tinham sido identificados e que 42 deles tinham mandados de prisão em aberto. Mas nenhum desses mandados de prisão, a gente conseguiu verificar a partir da denúncia, era referentes especificamente a essa operação. Exato. Eu estou vendo aqui que o governo do Rio, afirmou que 42 dos 117 suspeitos mortos já identificados tinham mandados de prisão em aberto. A lista parcial com os nomes dos 99 suspeitos foi divulgada hoje, como disse a Isabela. Os 42 possuíam mandados de prisão pendentes, tanto de casos anteriores quanto específicos dessa operação. Além disso, segundo o governo do Rio de Janeiro, 78 apresentavam histórico criminal relevante. O anúncio foi feito numa coletiva de imprensa com a presença do secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos, e do secretário de Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Pelo menos 30 dos mortos identificados não tinham passagem pela polícia. É isso, né, Isabela? Oi, Diego, desculpa. Não, obrigado pelas... Desses... pode completar. Não, desses 42 mandados pendentes, eles não eram relativos especificamente a essa operação, que a gente conseguiu apurar a partir da lista de mortos. Entre os 69 denunciados pelo Ministério Público, né, na denúncia que baseou a operação, nenhum desses denunciados consta entre os mortos. Ok. Obrigado, Isabela, pelas informações. A gente vai falar sobre esse assunto dentro de instantes. Vou chamar para cá os nossos colunistas, Leonardo Sakamoto, Daniela Lima e Carla Araújo. O pessoal me traz aqui informação de que o presidente Lula acaba de encaminhar o projeto de lei antifacção para o Congresso. É isso, né, Dani? Boa tarde. Sim, acabei de confirmar aqui. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sakamoto. E boa tarde para você que está aqui com a gente no All News. Como a gente trouxe ontem, o presidente Lula acaba de encaminhar o PL antifacção para o Congresso Nacional. Que PL é esse? É um projeto de lei. Ele foi elaborado em sua quase totalidade pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O projeto de lei aumenta penas para condenados por integrar organizações criminosas. Ele também dá uma série de instrumentos para as polícias dos estados e para a Polícia Federal ampliarem o cerco a organizações criminosas, a facções criminosas, inclusive com operações de infiltrados. O projeto também cria uma espécie de banco nacional de dados de criminosos relacionados a facções, né? E é uma tentativa do governo federal de reagir a essa crise que foi aberta pela operação mais letal da história no Rio de Janeiro nesta semana. O projeto de lei, segundo eu consegui apurar, foi enviado realmente agora. Não tem coisa de 10 minutos, foi encaminhado ao Congresso Nacional. Ele deve começar a tramitar pela Câmara dos Deputados, onde o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, se comprometeu com o ministro da Justiça a dar prioridade para essa pauta e votar ela em plenário até novembro, até o fim do mês, que começa amanhã. Então, o presidente encaminhou, está indo para o Congresso Nacional, então, esse projeto de lei
que virou aí a maior aposta para que Lula possa, na campanha, a reeleição, ele que já está estruturando tudo aí para entrar em campo de novo em 2026, poder dizer, ter uma bandeira na área da segurança pública. Sarza. Pois é, Carla, e esse projeto enviado ao Congresso? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Sakamoto. A Dani antecipou aqui ontem e também estou falando aqui com o Planalto, de fato, confirmaram que estão enviaram agora há pouco. Eu não vi ainda, eu ainda não tive acesso ao conteúdo, né? Mas como a gente vem falando aqui, Diego, esse projeto, assim como a PEC, né, que une aí as forças policiais, é agora a grande aposta do governo para poder fazer avançar essa pauta da segurança pública no Congresso e agora impulsionado por essa semana e por essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que se tornou a operação mais letal do Brasil, né? E aí o governo que tem sido muito cauteloso nas suas manifestações, né? O presidente Lula demorou um tempo para se pronunciar oficialmente, quando fez no Twitter, evitou falar do número de mortes, justamente para não dar aí munição à oposição numa pauta que é sensível à esquerda, né? Enfim, que a direita costuma dizer que a esquerda protege bandidos, enfim, tem toda essa narrativa. E a ideia do governo com esses projetos é justamente poder mostrar que há uma disposição em unir as forças policiais, em fazer esse enfrentamento ao crime organizado de uma forma, né, enfim, nacional aí. E aí, como a Dani também disse, o presidente da Câmara, Hugo Motta, que ao longo dos últimos meses vem sofrendo aí alguns desgastes, né, difíceis de emplacar uma pauta. Ele queria muito a pauta da reforma administrativa, uma pauta muito difícil de fazer avançar ali no Congresso. Ele já sinalizou que ele vai dar andamento a essa pauta. Em paralelo, né, tem ali no Congresso também uma CPI, né, sobre crimes, sobre organizações criminosas, que também na semana que vem tem a previsão de instalação. Então a gente vê aqui, né, os poderes aqui em Brasília se movimentando para tentar, Diego, dar respostas, né, nessa área de segurança depois dessa semana que ficou marcada aí com imagens tão chocantes, tristes, que a gente vai vendo o desenrolar disso, vai conhecendo, né, vendo um pouco mais a história da operação, mas mesmo assim, uma história que entra né, uma operação que entra para a história como a mais letal do país, e agora o governo federal tentando responder com esses projetos que o Congresso deve se debruçar nos próximos dias. Representantes do governo do Rio de Janeiro afirmaram hoje, também na entrevista coletiva que a gente mencionava há pouco, que os complexos do Alemão e da Penha são centro de treinamento do Comando Vermelho e formam traficantes para todo o Brasil. Essa constatação de hoje aqui mostra que os complexos da Penha e do Alemão passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil. A investigação e os dados de inteligência comprovam que são nos complexos da Penha e do Alemão que são feitos treinamentos de tiro, tática de guerrilha, manuseio de armamento, cooptação desses marginais que vêm de fora do Estado para serem, entre aspas, formados aqui e depois retornarem aos seus estados de origem para a implementação da cultura da facção nesses estados de origem. Agora há pouco eu trouxe aqui informações da reportagem da Isabela Leixo e do Luiz Adorno que nenhum dos mortos constam na denúncia que baseou essa operação, e outro número aqui que a gente mencionou também, que 99 mortos foram identificados e 42 tinham mandados de prisão. Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no All News, né?
Olha, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que fazer a seguinte consideração sobre os dados que foram trazidos aqui, né? E, inclusive pela entrevista coletiva dada pelos representantes do governo do estado do Rio, onde eu estou neste momento, inclusive, não estou em casa nem no estúdio. É o seguinte, bem, primeiro que, vamos fazer um disclaimer, porque tem um pessoal que não usa o tic-teco, que é o seguinte, ninguém aqui está defendendo bandido. O Comando Vermelho é algo que devia ser extirpado da sociedade de forma legal, de acordo com a lei, com todo mundo punido, né, com quem cometeu o crime punido, né, e ninguém aqui está levantando um ai com relação a isso, né? Punição para criminoso, para bandido, para sequestrador, para traficante, para miliciano, né, tudo isso. Agora, a questão, na verdade, é que os representantes do governo do estado do Rio resumem as comunidades do Alemão e da Penha a centros de formação de bandidos, como se aquilo não fosse 2 complexos de bairros gigantescos, com a maioria esmagadora de pessoas atuando dentro da lei, dentro das regras, obedecendo a lei, obedecendo as regras, sofrendo de um lado com operações policiais que atiram, ao que tudo indica, a esmo, e do outro lado com milicianos e com traficantes, né? Então o que acontece? Há um centro de formação, óbvio, da mesma forma que há um centro de formação de lavagem de dinheiro voltado para fundos de investimento para Faria Lima. Ou, sabe, mas há o centro nervoso de comando do Comando Vermelho, uma parte sim, mas não tenha dúvida nenhuma, como já vários especialistas falaram aqui no UOL, que você tem uma quantidade muito grande de decisões ligadas ao crime organizado que não sai da favela, sai dos bairros ricos, sai da Barra de Tijuca, sai do Leblon, sai do Ipanema, sai do Morumbi, sai dos Jardins, sabe de lugares de gente rica, que é onde está uma ponta da história. Só que ninguém entra atirando em bairro de gente rica. Porque lá não está tudo dominado. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Da mesma forma, você não pode resumir toda uma área que mora milhões de pessoas a isso. É a mesma lógica que de falar o seguinte, olha, o Hamas está lá em Gaza e por conta disso a gente tem que destruir Gaza. Você tem que destruir o Hamas, você não tem que destruir Gaza. O pessoal acaba, no meio do processo todo, você teve uma matança de pessoas que não tinham nada a ver com a história. É isso que a gente está discutindo. E aí, Diego, falando uma coisa também da matéria da apuração da Isabela, que o governo do Rio, nessa coletiva, ela trouxe, informou que ao menos 78 dos 121 mortos na operação dos complexos, né, tinham um relevante histórico criminal. É muito comum, e eu acompanho há muito tempo a questão de segurança pública, é muito comum governos citarem, quando vão divulgar nomes dos envolvidos, dos mortos, citarem que eles tinham um histórico criminal. Bom, a questão é a seguinte... a pergunta que a gente tem que fazer, os democratas têm que fazer e daí? Existe alguma prova de que essa pessoa que tinha um histórico criminal estava em combate? Essa pessoa que tem histórico criminal, ela pode estar tido em combate, atacando a polícia, aí eu sinto muito, né? Não tem o que fazer, faz sentido ela ter se ferido, morrido no processo. Pode ter o pessoal que simplesmente tinha um histórico criminal no passado, pagou sua conta com a sociedade, mudou de vida e está lá cuidando da sua vida. E tem um pessoal que pode não estar nem em combate, que se rendeu e foi executado na última hora. Então é o seguinte, dizer que a pessoa tem uma ficha criminal, que tem um histórico, um relevante histórico criminal, não diz absolutamente nada e serve simplesmente para legitimar a letalidade da operação. A informação que é importante é saber como cada um morreu, como cada corpo foi encontrado e em que situação, em que circunstância cada pessoa morreu. Se o governo é incapaz de falar isso, não adianta ficar jogando que a pessoa já teve passagem pelo crime, porque até aí... Gente, vamos fazer então um ponto. Um monte de político de direita e de esquerda foi condenado por corrupção e tem um enorme e relevante histórico criminal por desviar emenda, por desviar bilhões de dinheiros que não foram para a educação, para a saúde, para o saneamento básico. A gente tem um ex-presidente da República com um relevante histórico criminal condenado por tentar matar a democracia com um golpe de Estado usando uma organização criminosa armada. E nem por causa disso, qualquer pessoa em sã consciência vai discutir pena capital ou execução por causa disso. Por que então isso vale para os outros, de uma maneira geral? O governador Cláudio Castro, terminando, ele falou o seguinte, numa outra entrevista, ele falou que de vítima só tivemos os 4 policiais. Também transmite toda a solidariedade à família dos policiais que foram vítimas, são trabalhadores, estavam lá trabalhando.
né? Só que o que acontece é que é o seguinte, essa visão do governador, que sem uma investigação sobre as mortes já crava tudo isso, é uma visão de quem está querendo, na verdade, se justificar diante de uma operação que foi cheia de excessos. A função da polícia é investigar e prender, e no caso de necessidade para proteger sua vida ou de outros, eventualmente matar. Mas o que está se desenhando, o que está se mostrando, inclusive pela dificuldade de identificar os corpos, pela impossibilidade de Defensoria e Ministério Público Federal de acompanhar o processo de necropsia dos cadáveres, é a tentativa de esconder alguma coisa, né? Então, é o seguinte... isso não é novo. Quando teve a chacina do Jacarezinho em maio de 2021, quando 27 civis e um policial foram mortos também se falou a mesma coisa, não tem suspeito aqui tem simplesmente criminoso e homicida, e aí 5 meses depois o Ministério Público do Rio de Janeiro discordou apresentando denúncia contra policiais por execução e manipulação da cena do crime, de colocar pessoas que não tinham nada a ver como suspeitos mortos do crime organizado. Então, é o seguinte, ter antecedentes criminais é apenas um elemento a ser analisado. O indivíduo pode ter mudado de vida, ser um trabalhador, poderia não estar em combate, como eu falei. Para provar que não emboscou e executou ninguém, ao contrário do que está aparecendo, o governador Cláudio Castro vai ter que se esforçar mais. A gente sabe que o povo, muita gente, bate palma para bandido morto, ou para bem bandido, a gente nem sabe se ainda todos eles eram bandidos, mas supostamente bandidos mortos, porque o pessoal está cansado de violência. Mas, a menos que ele queira mostrar que ele atropela a lei como o primeiro ato de sua campanha ao Senado, ele vai ter que se esforçar mais.